Graça e paz. Estamos hoje na segunda parte do capítulo 13 do livro de Apocalipse. Na primeira parte, nós falamos do versículo 1 até o 10 da besta que surgiu do mar. A besta que surgiu do mar trata-se do anticristo. E agora, a partir do versículo 11 ao 18, falaremos da besta que surgiu da terra. O fato de a besta ter surgido da terra, isto mostra que ela é de uma determinada localização. Ou seja, o mar fala de nações, de tribos, de línguas, de povos. Mas quando fala que a besta que surgiu da terra está se referindo a uma determinada localização. Um detalhe interessante é que essa besta ela tinha 2 chifres, parecendo com o cordeiro, mas ela falava como um dragão. E sobre fala e aparência dessa besta, pode ser conferido ainda em Apocalipse 16, e versículo 13, 19 e versículo 20. Então a besta tem uma aparência de ser mansa, dócil, como o cordeiro, mas ela fala como um dragão. Jesus Cristo disse que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então a aparência da besta não mostra o que ela realmente é. Aqui é a fala da besta que mostra a natureza da besta. Ela é como o dragão, como Satanás. Sabemos que a besta que surge da terra trata-se de um governo religioso. A primeira besta trata-se de um governo político. Essa besta aqui é um governo religioso. Ela tenta imitar o Espírito Santo. Nas 2 aulas anteriores eu falei da sataníssima trindade, ou trindade satânica, formada pela besta, o falso profeta e o anticristo. O falso profeta tenta imitar o Espírito Santo. O anticristo tenta imitar Jesus e o dragão tenta imitar Deus. Nós vemos essa besta envolvida com a primeira besta, que foi ferida, mas vivia. Essa ideia de dar vida à primeira besta que foi ferida, não se sabe como, se foi contra a guerra contra Israel ou qualquer outro tipo de ferimento, mas quando a besta que surge da terra tenta reproduzir a vida na besta que surgiu do mar, isso mostra ela tentando reproduzir um papel de Deus. Vemos no início da Bíblia, quando começa dizendo Bereshit, Bará e Elohim. Bereshit é início, Bará é criar e Elohim é Deus. O Bará está relacionado a um criar a partir do nada. Então nós criamos, mas a partir do que já existe. Deus é o único que pode criar, que pode dar vida a partir do nada. Então vemos que essa besta que vai dar vida a uma imagem, ou a besta que surgiu do mar, trata-se de um milagre falso. Essa besta é apresentada ainda por fazer milagres. E um dos milagres citados que essa besta poderá fazer é descer fogo do céu na presença dos homens. Falar em descer fogo do céu, nós vemos em 1 Reis, no capítulo 18, do versículo 22 ao versículo 24. O profeta Elias fazia descer fogo do céu, inclusive para convencer as pessoas de que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus. As testemunhas, as 2 testemunhas que falamos em vídeos anteriores, elas também terão poder de fazer descer fogo do céu. Só que essas 2 testemunhas aqui já terão sido mortas, ressuscitadas e arrebatadas ao céu. Então, quando o falso profeta
faz descer fogo do céu, ele está reproduzindo um poder das duas testemunhas ou do profeta Elias no Antigo Testamento. Isso é para dar credibilidade na sua ação, para convencer as pessoas. Vemos no versículo 14 que essa besta, o falso profeta, ela vai fazer uma imagem, vai dar vida a essa imagem e vai querer fazer as pessoas a adorarem essa imagem. Nabucodonosor também construiu uma imagem. Isso pode ser visto em Daniel capítulo 3 e versículo 1. Essa imagem ficará onde? Provavelmente no templo que será construído em Israel. Isso pode ser conferido em Daniel 9 e 27, Mateus 24 e 15 e em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 4. Com respeito a essa imagem da besta, algumas pessoas acreditam que o próprio Satanás, o próprio dragão, possuirá essa imagem. E quando essa imagem estiver se comunicando, não será apenas um computador decidindo, falando, mas será o próprio Satanás falando. Mas isso é só uma teoria. A Bíblia não é clara sobre isso. Para não ficar só nesse capítulo sobre a imagem da besta, confira, por favor, Apocalipse 14, do 9 até o 11, do capítulo 15 e o versículo 21, capítulo 16, o versículo 2, 19 e o versículo 20 e capítulo 20 e versículo 4. Estes versículos estarão falando sobre a imagem da besta. No versículo 16, vemos um sinal na mão ou na testa. Sem esse sinal, ninguém poderá comprar nem vender. Esse sinal no original é charagma. Ele aparece mais ou menos 8 vezes no livro de Apocalipse. Está relacionada a uma marca do imperador. Eu queria que vocês não confundissem, por favor, sinal da besta com o número 666. É muito comum vocês verem algumas pessoas meio perturbadas da cabeça, para não ser agressivo com as palavras. Elas tatuam o número 666 e fala que é o sinal da besta. Sinal da besta não é o número 666. O número 666 é o número da besta. A marca da besta é outra coisa. Então o número é o nome da besta. É o nome dessa besta que surgirá. O que é que deve saber com respeito a essa marca da besta? Primeiro, o livro de Apocalipse é um livro de contrastes. O cavaleiro do cavalo branco do primeiro selo contra o cavaleiro fiel e verdadeiro, a meretriz e a noiva do cordeiro, o cordeiro e o dragão. Então o livro de Apocalipse é cheio de contrastes. Quando nós vemos a besta marcando os seus, isso faz lembrar dos 144 mil. Então, se os 144 mil tem a marca de Deus, a besta também marcarão os seus aqui nessa terra. Satanás sempre tenta imitar as coisas de Deus. E mais uma vez ele estará imitando ao marcar os seus com o sinal da besta. As pessoas se assustam quando falamos sobre sinal de besta, sobre marca. Isso não deve se assustar. Se vocês observarem, nós temos o selo do Espírito Santo. Então nós temos a marca. Quando vemos o santo sendo marcado no livro de Apocalipse, já que é uma marca dos santos, nós não criamos nenhuma
fantasia com isso. Ah, Deus está marcando, beleza. Mas quando fala de marca do anticristo, da besta, então ficamos criando um monte de heresia, de fantasia, de coisas da nossa cabeça. Olha, se a marca é para que ninguém consiga comprar ou vender, isso pode estar relacionada a um tipo de controle do anticristo. Sabemos que na Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, para comprar alguns tipos de mantimento, era necessário uma espécie de cartão, de vale, de ticket, sei lá. Não era necessário apenas o dinheiro. Então as pessoas tinham autorização para comprar, por causa do racionamento. Então essa marca será um controle do anticristo, controle de finança, de dinheiro, de racionamento, se for o caso. Então no versículo 16 temos um sinal. É só um sinal, é só uma marca, é só um meio para a pessoa comprar, vender. Não vamos ficar pensando que vai ser uma marca feia na testa das pessoas ou no pulso. Não, pode ser uma coisa mais moderna. Hoje, inclusive, já estão estudando tinta, que você faça uma espécie de tatuagem, mas ela só aparece com uma luz especial. Por exemplo, quando você vai ao supermercado, eles pegam aquele laser e jogam em cima do código de barras. Ele lê o código de barras, tem luz que identifica determinadas cores e tintas. Então, isso é muito fácil de surgir no futuro e outras tecnologias que já existem e que nós não temos acesso e que serão criadas ainda. No versículo 17, temos o nome ou o número. Gente, se é nome ou número, significa que o nome é o número e o número é o nome. Aí vem aquela confusão. A é romano, A é hebraico, A é grego. Gente, não importa. Hoje existe muita especulação sobre isso. Alguém vai dizer que o Novo Testamento só fala de grego porque diz que Jesus é o alfa e o ômega. Então, não vai falar de hebraico, por exemplo. Jesus seria o Aleph e o Tal. Mas como o livro é um livro de contrastes, então tudo pode mudar. É um livro profético. De fato, ninguém sabe quem é esse número da besta. Ninguém sabe. As pessoas ficam criando expectativas, especulações com isso, mas tem que ser humilde para dizer, não sabemos. E não se enganem, eu já estudei muito sobre o tema, já li vários livros, já estudei a gematria, mas não adianta. É muita especulação e certeza nenhuma. Isso não é importante para nós, quem será o anticristo. O pastor João Peixoto, nos seus vídeos, ele sempre diz, quem quiser saber quem será o anticristo, é só ficar quando a igreja for arrebatada. E no versículo 18, aí João dá uma dica, de quem será esse nome ou essa pessoa. Ele diz, é número de homem e é o 666. Nós vemos o 6 aparecendo aqui 3 vezes. Sabemos que o 6 é número de homem, é um número incompleto, imperfeito. O anticristo estará atuando com o falso profeta e com a besta. Os 3, eles não conseguem chegar à perfeição de Deus. Sabemos que o número de Deus é o número 7. E sabemos que o número de Cristo é o 888. Então, 666 é o número da besta. Ele não aproxima do 7, não chega ao 7, que é o número de Deus. E se o número de Jesus Cristo é o 888, é por isso que ele tornará novo todas as coisas. 888, 7 mais 1. Então a hipótese mais aceita é que o número 666, com todas as suas estratégias e aliança, não chegará ao número de Deus, ao 7.
e nem a um novo e perfeito eterno estado, que será o de Jesus Cristo, que é o número 8. Brinca-se muito com o número 666. Por exemplo, o símbolo da Google ou do Chrome, essas três partes, eles colocam aqui como o número 666. O www, que em hebraico seria Vav, 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 que é o número 6. O cartão Visa, o nome Visa, eles falam que a primeira letra, que é o V, simboliza 5, e o I, o número 1, 5 mais 1, 6, em romano. O S, em grego, é o 6, e o A, na linguagem babilônica, seria o 6. Juntando tudo, em romano, grego e babilônico, 666. Mais uma vez, deixo bem claro que isso é tudo especulação e não tem nada de certo e de provado nisso. Então sabemos que o anticristo será um governo que explorará a religiosidade, a fé das pessoas, da mesma forma que fez os governos assírio, babilônicos e romanos. Eles exploraram a fé das pessoas para controlar, manipular, usar as pessoas. Então sabemos que a marca da besta, ela estará controlando a finança, quem vende e quem compra. Isso estará trazendo uma ideia de moeda única. Então, para isso, nós acreditamos em uma queda das bolsas de valores do mundo todo. E a partir de então, nós veremos que surge uma única moeda. Na questão religiosa, o ecumenismo será também uma grande estratégia. Então, se for o ecumenismo, religião única, queda ou quebra das bolsas de valores do mundo, moeda única, única moeda e única religião, o governo do anticristo estará controlando o mundo todo. Qual que é o propósito do falso profeta? Primeiro, imitar o Espírito Santo e exaltar o anticristo. Então o propósito do falso profeta é imitar o Espírito Santo e exaltar o anticristo. Ficamos por aqui. Deus abençoe grandemente a sua vida. Se não for inscrito no canal, se inscreva e participe conosco. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.